Existem momentos na vida que nos deparamos com animais nas situações mais adversas, e tudo o que temos que fazer é escolher entre passar direto pelo caminho ou parar e ajudar os nossos inocentes amigos. Se você é o segundo tipo de pessoa, então esse vídeo foi feito especialmente para você, pois hoje vamos mostrar os exemplos mais fascinantes e incríveis de momentos em que os animais pediram ajuda às pessoas e elas atenderam ao chamado. Esse vídeo com certeza vai restaurar sua fé na humanidade. Quando essa cachorrinha bateu a porta de um homem, ela fez de tudo para que ele a seguisse. Por mais que o homem a chamasse para dentro de casa, ela continuou mostrando que queria ser seguida, até chegar em uma vala e mostrar que seus 2 filhotinhos estavam em grande perigo. Agora que o salvou, esse homem ganhou 3 amigos para toda a vida. Para salvar esse pobre elefante que teve a péssima ideia de beber água em uma pedreira, os socorristas tiveram que pensar e planejar bastante para encontrarem uma solução. Eles experimentaram diversas formas de resgates e todas pareciam ineficazes, até que eles conseguiram improvisar uma escada com uma corda, madeira e também um pneu. Esses pobres burrinhos foram esquecidos do lado de fora durante uma terrível tempestade de neve e estavam prestes a serem congelados em um insuportável frio de 40 graus Celsius negativos. Ainda bem que esses caras ficaram sensibilizados e usaram todos os recursos que tinham para salvá-los. Você sabe o que é cáfila? Sim, é o coletivo de camelos. E foi justamente isso que essas pessoas se uniram para interromperem o trajeto no deserto. Mas tudo foi feito com uma boa intenção, pois eles fizeram isso para salvar a vida desses animais. O motivo? Não havia uma gota d'água sequer nos próximos 160 quilômetros. E até para os camelos, isso é demais para suportar. Esse bezerro andou próximo demais da margem e acabou escorregando para a forte correnteza desse rio alagado. Olhando a fúria da água, parece que o destino trágico dele já estava traçado, até que esses homens corajosos decidiram arriscar suas próprias vidas para salvá-lo. Depois de apagar um incêndio, um bombeiro encontrou esse gatinho inconsciente no local. A maioria das pessoas pensaria que já era tarde demais, mas esse bombeiro não desistiu de salvar mais uma vida. Ele fez todos os procedimentos possíveis e o final é recompensador. Basta olhar para este cachorro que vemos que ele passou por um verdadeiro inferno. Contudo, sua vontade de viver é tão grande quanto a desconfiança que ele tem em relação aos humanos. Demorou bastante para que ele aceitasse ajuda, mas no fim valeu a pena. Olha só como essa tartaruga está sobrecarregada depois que uma enorme quantidade de conchas decidiu viver em seu casco. Foi difícil livrá-la de tantos parasitas, mas no fim, ela agradeceu dessa forma. Esse doguinho ficou preso em uma cerca de arames farpados, e quanto mais as pessoas tentavam resgatá-lo, mais assustado ele ficava. No instante em que ele entendeu que as pessoas estavam ali para salvá-lo, sua atitude mudou e ele finalmente se libertou. Esse macaquinho ficou preso entre as barras de ferro de uma grade e seus pais não puderam fazer nada para tirá-lo de lá. A mamãe macaco ficou em um estado de pânico tão grande que ela mal conseguia deixar os socorristas fazerem seu trabalho, pois certamente pensou que eles não eram boas pessoas. A luta para salvar o filhote foi intensa, mas felizmente essas pessoas eram bem preparadas e muito pacientes. Quando essa águia careca caiu em um rio e não conseguiu decolar novamente, esse grupo de socorristas entrou em ação assim que notaram que algo de errado estava acontecendo. Mas ganhar a confiança de um animal tão imponente quanto esse não é nada fácil, e por isso o resgate foi bem complicado. Por fim, ela entendeu que estava entre amigos, e sua recuperação aconteceu da melhor maneira possível. Esse belo voo é a grande recompensa. Uma mulher tropeçou em uma calopsita que estava completamente atordoada em uma estrada. Ela não teve outra escolha que não fosse atender ao chamado do destino e levá-la para casa, onde cuidou de seus ferimentos e deu a ela um abrigo seguro. Esse policial que vemos agora escutou os gritos de um cachorro deprimido que por acidente se enroscou em algum tipo de tecido. O policial não hesitou em cortar o problema e depois disso recebeu uma explosão de alegria e gratidão do melhor amigo do homem. Essas baleias estavam tentando chegar ao mar aberto quando ficaram presas em uma cadeia de icebergs. Elas começaram a entrar em pânico e chamaram a atenção desses biólogos que estavam na região. O grupo se organizou e eles levaram mais de 8 horas para conseguirem libertá-las e evitarem que elas se sufocassem no processo. Esta raposa ficou presa em uma roda de uma forma bastante infeliz,
enquanto estava à procura de um pouco de comida. As pessoas que a encontraram não tiveram outra escolha que não fosse levá-la a um profissional para resolver a situação. A última coisa que esse homem estava pensando enquanto dirigia pela estrada era que poderia encontrar um cãozinho abandonado na margem. De qualquer forma, foi impossível resistir a esse olhar triste e não parar o carro. Ele o levou para casa e agora sua família é um pouco maior e muito mais feliz. Esse filhote de urso acabou perdendo a mãe em um acidente natural e então ele não teve alternativa a não ser procurar as pessoas mais próximas em busca de comida e sobrevivência. É claro que foi impossível resistir a esse pedido de socorro. Esse cara encontrou esses 2 filhotes de tartarugas marinhas e estava ajudando eles a escaparem para o oceano. Ele imaginou que aqueles eram os únicos filhotes perdidos, mas logo descobriu que havia muitos outros. Já esta pobre ovelha estava tão atolada na lama que mal conseguia se mexer. Para sua sorte, as pessoas a encontraram a tempo e fizeram de tudo para salvá-la. De alguma forma, esse pobre ganso perdeu metade de seu bico, o que significava que era uma questão de tempo para que ele morresse sem a capacidade de se alimentar. Ainda bem que os homens não usam as tecnologias apenas para o mal. E essas valorosas pessoas elaboraram um novo bico em uma impressora 3D e assim salvaram a vida da ave. Um outro caso bem semelhante. Aqui, essa águia perdeu parte do bico e tudo indicava que ela não conseguiria sobreviver sozinha na natureza. Então um engenheiro ligou a impressora 3D e fez o que parecia impossível se tornar realidade. Uma coisa que não importa muito é se você acredita em evolução ou não. Quando o calor bate forte e esquenta pra valer, todos nós temos que nos hidratar da mesma maneira e é aí que a humanidade aparece. Este filhote de tubarão certamente nunca esperaria que um humano o salvaria da morte e o jogaria de volta ao mar para encontrar sua família. Será que era um fã de Baby Shark na praia? Um safari foi interrompido quando o guia encontrou uma zebra caída no chão. A pobre criatura estava totalmente desidratada, então todos esvaziaram seus cantis para conseguirem a quantidade de água necessária para salvá-la. Esse crocodilo estava à procura de água e acabou caindo em um poço completamente vazio. Escapar disso com vida era praticamente impossível, mas essas pessoas corajosas decidiram lutar pela vida do animal. A última chance para essa tartaruga escapar de um enorme e faminto tubarão-tigre era pedir socorro ao barco de pescadores que passava pelo local. Ela atraiu o predador naquela direção e fez uma manobra para que o tubarão ficasse confuso. A estratégia deu certo e eles puderam a levar para bem longe daquelas águas e a soltaram em um lugar seguro. Para não morrerem de sede, às vezes os pássaros mais poderosos precisam pedir ajuda às pessoas. Uma pequena cobra ficou presa em uma armadilha pegajosa que é feita para pegar ratos. Os moradores do local ligaram imediatamente para uma especialista em serpentes e ela soube exatamente o que fazer para salvar o animal do sol escaldante. Com sabão em spray, ela ajudou a cobrinha a seguir seu rumo na natureza. Essas raposas ficaram desesperadas depois que caíram nessa construção e perceberam que não tinham mais capacidade de escaparem sozinhas. Quando elas viram os humanos se aproximando, o desespero foi ainda maior, já que elas certamente imaginaram que quem se aproximava era um grupo de caçadores. Ainda bem que elas encontraram profissionais que souberam como agir na hora de libertá-las. Um solitário pinguim entrou em uma verdadeira fria quando um grupo de baleias assassinas surgiu na região onde ele estava nadando. Em total desespero, o pinguim nadou o mais rápido que pôde e foi justamente um bote cheio de humanos a sua única salvação. Essa mulher encontrou uma morcega caída bem debaixo de uma rede elétrica. Infelizmente, ela não resistiu ao choque e à queda, mas seu sacrifício não foi em vão, pois o bebê pôde ser resgatado por uma boa pessoa. Ela pensou em tudo para garantir a vida do pobre filhote. Essas pessoas encontraram um filhote de foca que, de alguma maneira, acabou indo parar bem longe do mar. O filhote parecia exausto e completamente sem rumo, mas assim que eles conseguiram um pouco de água para que o animal pudesse recuperar as forças, levá-lo em seguro de volta ao oceano se tornou muito mais fácil. Esse ganso caiu em um buraco entre as pedras quando tentava alcançar sua família na água, sem ter como escapar. Tudo o que ele poderia fazer era esperar que algum tipo de milagre o salvasse. E esse milagre surgiu em forma humana, já que essa moça escutou seus gritos e foi até o local. Se o dono dessa casa não tivesse voltado para casa a tempo, este cachorro não teria durado muito no calor de 37 graus Celsius. Mas agora ele não precisa mais se esconder, pois acabou de ganhar um novo amigo. Esses leões marinhos não faziam ideia de como poderiam salvar o amigo que, de alguma maneira, acabou se enfiando em um pneu que certamente foi jogado
jogado por um humano no mar. Ele já estava perdendo a respiração quando um grupo de boas pessoas resolveu se unir para encontrar uma solução. Já esse carinha deu sorte de encontrar um dos socorristas mais empolgados de todos os tempos. Um pobre patinho estava com sérios sinais de insolação. Para sua sorte, um homem passava pelo local e notou que ele não conseguia sequer andar até uma poça d'água e por isso ele decidiu intervir. Agora sim, ele pode se reunir com seus irmãos. No rigoroso inverno do Alasca, um solitário lobo vagou dias e noites sem encontrar qualquer tipo de comida para garantir sua sobrevivência. Sem alternativas, ele se aproximou com humildade de um carro de uma equipe de exploradores, que logo entenderam o tamanho da necessidade desse incrível predador. Ao invés de atacar o homem que o salvou, o lobo espera pacientemente pelo pedaço de bacon que salvará sua vida. Este homem encontrou um pequeno gatinho no pátio de um estacionamento e rapidamente percebeu o perigo que o filhote corria, afinal, muitos carros passavam por ali durante o dia. Veja como ele é indefeso, tinha acabado de nascer. Ainda bem que agora ele encontrou uma nova família. Essa raposa decidiu roubar comida na presença dos pescadores. No entanto, o dono dos peixes não se importou, pois era fácil notar que o animal só estava fazendo isso por causa da fome e escassez de alimento que o inverno sempre traz. Ele decidiu compartilhar e assim nasceu uma bela amizade. Este cervo não conseguia enxergar nada depois de ter enfiado sua cabeça em um recipiente. A única certeza que ele tinha no momento é que estava sendo perseguido por alguém, certamente achando que estava prestes a ser devorado por um predador. Ele não sabia, mas naquele mesmo instante o seu anjo da guarda humano estava agindo pacientemente para salvá-lo. Agora, essa triste cena que vemos é de cortar o coração. Esse cavalo ficou abandonado em um estábulo por muitos anos, comendo apenas o feno velho que foi deixado para trás por seus antigos donos. Sem ter alguém para cuidar de sua saúde durante todo esse tempo, seus cascos não pararam de crescer e por causa disso a dor que ele sentia ao tentar caminhar era terrível. Ainda bem que boas pessoas o encontraram e fizeram de tudo para dar ao pobre equino o tratamento que ele merece. E para finalizar, veja este vídeo de um bebê elefante totalmente desajeitado que acabou caindo em uma profunda vala. Quando ele teve a impressão de que ficaria para trás e que sua família continuaria o percurso sem notar sua ausência, o pobre elefantinho ficou totalmente desesperado. O que ele não sabia era que sua família correu até uma aldeia para pedir ajuda para alguns humanos que trabalhavam na região. O resultado foi um belo exemplo de união entre homens, elefantes e uma escavadeira. Para fechar com chave de ouro, veja que incrível a educação da mãe dele ao agradecer pela ajuda. Para nossa alegria e satisfação, todos esses animais que acabamos de ver encontraram boas pessoas em seus caminhos e acabaram ficando bem. Agora vamos a uma pergunta. Qual dessas histórias foi a que mais tocou o seu coração? Sinta-se à vontade para nos contar se já aconteceu com você alguma história real em que a intervenção humana foi necessária na vida de algum animal. E se você gostou dessas incríveis histórias, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro vídeo emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!